conquista do voto feminino no Brasil, que foi reconhecido em 1932. Gente, são 91 anos de uma conquista política das mulheres, de poderem votar e serem votadas. Para entender melhor sobre essa conquista das mulheres na política, conversamos com Cristiane Lara, que é advogada e fala sobre o assunto. A conquista do voto no Brasil deu-se através de um clamor social. Por volta de 1880, lá pelo fim do século XIX, várias mulheres, chamadas de as sufragistas, lutavam para que as mulheres estivessem ali, dentro da sociedade, exercendo o seu direito à cidadania. Sufrágio quer dizer o quê? O direito ao voto, o direito universal ao voto, independentemente de raça, de gênero, de cor, de posição social, qualquer outra questão que não fosse ser da sociedade, pertencer a uma sociedade, a um país, a um estado, a um município, não poderia tirar alguém do direito de votar. Então, as sufragistas, lá, né, no final de 1880, estavam exigindo isso. Até que, na gestão de Getúlio Vargas, em 1932, no dia 24 de fevereiro de 1932, com o Código Eleitoral, instituiu-se no Brasil o direito ao voto às mulheres. Isso é muito importante a gente lembrar que, através também de um homem que teve a sensibilidade para perceber que é importante o exercício da cidadania às mulheres, ele fez com que essa legislação ela realmente existisse. Entretanto, nessa época a gente tinha uma sociedade bem mais conservadora, diferente do que a gente tem hoje, né? Isso, lembrando que lá em 1932, isso tem 91 anos. Considerava-se o quê? Que só as mulheres casadas, lembrando, com a autorização do marido, e as viúvas e solteiras que tivessem renda própria, então essas poderiam votar. Quando finalmente, em 1934, com uma Constituição da época, que foi promulgada, finalmente as mulheres puderam votar e ser votadas. Lembrando que, quando foi em 1965, finalmente, esse direito universal, esse sufrágio universal, ele foi instituído com o voto obrigatório para homens e mulheres. Lembrando que a idade 16 até 18 facultativo e depois todos com voto obrigatório. Ela faz uma observação sobre o atual cenário político para as mulheres. O atual cenário político para as mulheres, vamos contar o que é que existe aqui no Brasil? Qual que é o nosso cenário em 2023? Qual que é a nossa população? 51,1% de mulheres, aproximadamente 107 milhões, e 48,9% de homens, aproximadamente 103 milhões. E o que é que nós temos? A gente está falando de porcentagem para perceber como é que existe essa representação que os nossos políticos eles estão falando em nome dessa população toda, desse mais de 200 milhões de habitantes. Então, o que nós temos hoje? No Senado, nós temos 10 senadoras e 71 senadores, sendo 7% de mulheres no Senado. Lembrando que somos quantas? 51,1% a população. Na Câmara dos Deputados, nós temos 91 deputadas e 422 deputados. E esse ano teve uma novidade, que são duas deputadas trans, sendo uma delas a Duda Salabert, daqui de Minas Gerais. Também temos 3 indígenas, sendo uma Célia, daqui de Minas Gerais. E isso é interessante também colocar que nós temos mulheres de todas as origens, de todas as origens e de todas as formações. Entretanto, uma observação que eu percebi é que, lendo o currículo de todas essas 15 deputadas daqui de Minas Gerais, a maior parte tem curso superior, mestrado e doutorado. É interessante a gente ver como existem mulheres que estão preparadas e qualificadas para o exercício desse cargo. Cristiane destaca que o trabalho das mulheres na política é de suma importância. As mulheres têm um papel ativo na luta pelos direitos humanos, direitos ambientais, colocação em relação a questões trabalhistas, ambiental, inclusão social. E o Brasil está acompanhando o movimento social?
Tá, mas a gente ainda tem que fazer muito trabalho para garantir que todas as mulheres sejam, nós, enquanto população de 51,1%, que as mulheres sejam efetivamente respeitadas nessa porcentagem e efetivamente tenham uma representação política que seja adequada a esse percentual da população brasileira. Então, o trabalho a ser feito é esse.